Hoje eu quero te ensinar a reduzir suas reuniões em pelo menos 50%. Por que que eu resolvi fazer esse vídeo? Porque sempre que eu vou dar treinamentos, especialmente nas empresas, ou quando eu estou falando com executivos, líderes, empresários, eles reclamam muito que tem muita reunião. E aí eu falo, nossa, mas você marca muita reunião e tal. Ele falou assim, não, na verdade tem muita reunião que eu recebo. E aí eu não sei como dizer não para essa reunião às vezes, eu não sei como tornar essa reunião mais produtiva. Então, assim, eu já falei como criar reuniões melhores, ou nem criar reuniões, né? Entender como é que as reuniões podem acontecer. Você pode assistir outros vídeos aqui no canal, como, por exemplo, como criar o método Opera dentro das suas reuniões, né? Agora, o que eu vou ensinar aqui para vocês são técnicas para que quando você receba os convites de reuniões, você consiga, através de comunicação não violenta, através ah, de uma expansão de consciência daquela pessoa, né, ajudar a pessoa que está mandando a reunião, para que ela tenha consciência do porquê que ela está fazendo aquela reunião, se realmente deveria ser uma reunião e assim por diante, tá? Então, se é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou Estênio Moura, sou especialista em produtividade humanizada, gestão de escolhas no tempo e liderança. Então, você que é empresário, executivo, líder, empreendedor, seja muito bem-vindo, que esse vídeo é para você. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu like, ative as notificações, porque a produção de conteúdo aqui, graças a Deus, está a todo vapor, né? Então, a ideia é que a gente consiga cada vez mais criar vídeos aqui para apoiá-los e para ajudá-los aí na produtividade, para que você tenha mais tempo. O que que é importante, assim, a gente precisa entender, e o que eu vou trazer aqui para você é uma coisa que eu comecei a fazer desde antes de fazer a minha transição de carreira. Então, já no ambiente corporativo, eu comecei a fazer algumas coisas que limitavam um pouco o número de reuniões que eu tinha. Porque, especialmente quando a gente estava na pandemia, a reunião ela ficou gratuita, né? Então, antes da pandemia, quando a gente trabalhava só presencialmente, tinha um limitador à reunião. Qual que era o limitador? Era o espaço, né? Então não tinha sala para fazer reunião, tinha que fazer deslocamento e assim por diante. Hoje em dia, você manda um link e aí tá tudo certo. Então vou tentar ser bem objetivo e direto aqui no que você pode fazer. A primeira coisa que a gente precisa entender é que toda reunião, ela necessariamente, até pegando como referência o método Opera, toda reunião ela precisa de um objetivo, tá? Então, partindo do princípio que toda reunião precisa de um objetivo, uma vez que você receba uma reunião que não tem um objetivo claro, você pode questionar se essa reunião deveria ser uma reunião. Então, o foco aqui é para a gente reduzir as nossas reuniões, tá bom? E, eventualmente, também que essas reuniões sejam melhores. Mas o que eu quero que você entenda é o seguinte, olha, você recebeu um convite, e ali no convite está escrito alinhamento projeto X. Eu sempre dou esse exemplo, né, porque ele é muito clássico. As pessoas mandam vários e-mails, vários convites de reunião falando sobre alinhamento. E a minha pergunta nesse convite de reunião escrito alinhamento projeto X é, cara, alinhamento do que exatamente? O que que eu fiz aqui? Eu fiz uma pergunta. Quando você receber um convite de reunião que não tem objetivo, então primeira coisa, grava isso. Você recebeu um convite de reunião que não tem um objetivo claro, não está definido. Pergunte, fulano, ciclano, só para eu entender, qual que é o nosso objetivo central dessa reunião? O que que a gente quer resolver? Ao final dessa reunião, qual que é o grande objetivo? Por que que eu estou dizendo isso? Porque ao fazer essa pergunta, a gente começa a ter uma própria percepção e também dá oportunidade para a pessoa ter essa percepção se aquela reunião deveria existir. Essa é a primeira coisa, né? Então aqui a gente já tem um primeiro filtro. Vamos supor que a alma santa tenha um objetivo definido. Muito bem. Você vai perguntar o seguinte para a pessoa: vem cá, o que nós vamos falar nessa reunião? Me fala os assuntos que a gente vai tratar na reunião, porque aí eu consigo, usa a comunicação não violenta, porque aí eu consigo me preparar para contribuir melhor nessa reunião. Perceba que essas duas coisas que você está fazendo aqui são perguntas, então você só vai fazer perguntas, que é o que está no seu controle, para que a pessoa reflita se realmente precisa ser uma reunião. Ah, Stênio, mas tem pessoas que eu não consigo fazer isso porque tem uma hierarquia maior. Veja, você não vai desafiar a pessoa, você não vai questionar o porquê que ela está mandando a reunião. O grande objetivo aqui é você entender o porquê da reunião para você estar no lugar certo, fazendo as coisas certas, tá bom? Fazendo essas duas perguntas, você vai ter algumas características importantes. Imagina que a pessoa tem objetivo, tá? Então, ótimo, a pessoa tem objetivo e a pessoa tem uma pauta. Quando você entende isso, o que que você vai entender? Essa seguinte pergunta: será que sou eu?
mesmo que precise estar nessa reunião? Por quê? Porque às vezes, entendendo a pauta da reunião, você fala: opa, isso aqui não é comigo, isso aqui é com fulano. Então fala com o ciclano lá, que ele que é o responsável por isso. Tem uma outra coisa que eu acho que é muito interessante em relação a reuniões, vou até colocar um pouco mais aqui, um pouco maior, que é o tempo da reunião. Isso é uma coisa muito interessante. Deixa eu conversar com você uma coisa. Já reparou quando você vai marcar a reunião? É, vem o padrão lá, às vezes é 30 minutos, às vezes é 1 hora, dependendo do seu navegador aí, do seu calendário, seja o Google, seja o Outlook, seja qual for. Tem duas coisas que são interessantes. Uma é o padrão do tempo, né? Então tem um tempo padrão. Opa, peraí, deixa eu botar em outra. Não tem um tempo padrão aqui na reunião, né? Então existe um padrão. Que é, 30 minutos, 1 hora, 1 hora e meia, 2. Esse é o primeiro padrão. E a segunda coisa é o horário de início da reunião. Já reparou que várias reuniões são assim, tipo, começa 9, 9h30, 10, 10h30, 11, 11h30, 10h15? Percebe que é tudo entre. Até se você pegar no próprio calendário, né? Se você criar, por exemplo, tô olhando aqui meu calendário. Se eu for criar uma reunião agora, as opções de horário tá assim, tipo, 10, 10h15, 10h30, 10h45 e 11 horas. Né? Então é de 15 em 15. O que eu quero propor aqui? Duas coisas. O primeiro, vou até colocar de verde, é sobre o padrão. Eu queria que a gente questionasse o padrão de tempo de reunião. Por quê? Porque se eu tenho uma pauta definida, por que uma reunião precisa durar 15 minutos, 30 minutos, 45 minutos, 1 hora? Ela pode durar 10 minutos. Ela pode durar 25 minutos. Até um tempo de um bloco ali da técnica Pomodoro que eu já falei aqui no canal. Ela pode durar 55 minutos. Ela pode durar 1 hora, não tem problema. Eu queria. Deixa eu ver se eu consigo explicar para você de um jeito fácil aqui. Eu queria que a gente questionasse o status quo. Uma das coisas que eu mais ouço em treinamentos é assim: ai, foi muito bom esse treinamento porque nos faz sair do automático. Sair do automático é sair do status quo. Não é ser revolucionário, não é querer mudar tudo, mas não é isso. Assim, você recebeu uma reunião de 1 hora, será que essa reunião precisa ser 1 hora? Vou dar um exemplo. É muito comum clientes me chamarem para reuniões de briefing, porque eles querem passar quais são os objetivos deles em relação aos treinamentos e assim por diante. Muito bem. E aí eles mandam 1 hora de reunião. Só que assim, por exemplo, eu tenho uma palestra para dar hoje à tarde. Essa palestra é uma palestra de 1 hora. Eu não preciso fazer uma reunião de 1 hora para fazer uma palestra de 1 hora. Dentro do meu negócio, uma reunião de 20 minutos resolve. Eu não preciso de mais que isso. Eu posso colocar na minha agenda uma reunião de 20 minutos. Não tem problema nenhum. E dá para fazer reuniões de 20 minutos a determinadas coisas. Eu já falei sobre tempo de reunião aqui. Eu queria que você questionasse o padrão. E a segunda coisa que é importante, e a gente falou aqui, é sobre o horário da reunião. E acho que aqui eu tenho um exemplo legal. É muito comum que eu atenda mentorias de várias pessoas, né? Então tem uma pessoa A, uma pessoa B, uma pessoa C, são vários mentorados. Muito bem. Às vezes, a disponibilidade da minha agenda, até por questões de rituais, de rotinas que eu tenho, de vida pessoal e profissional, me impedem de fazer num determinado horário fechado. Tipo, vamos começar a nossa sessão às 5 da tarde? Estou dando esse exemplo das 5 da tarde porque essa semana aconteceu algo interessante. Eu comecei uma sessão de mentoria às 4 horas e 55 minutos da tarde. Então, eu comecei às 16h55. Stênio, mas 16h55 e 5 horas é a mesma coisa. Não é. Olha, muito do que a gente fala de produtividade aqui tem a ver com você questionar o status quo. Eu estou dizendo aqui coisas que você vai não só reduzir as suas reuniões, mas reduzir o tempo delas. Porque a minha sessão, ela dura 1 hora. Se eu faço uma reunião das 16h55 até as 17h55, parece que é a mesma coisa do que fazer das 17 às 18. Não é. Porque se eu tiver alguma coisa às 18h10 ou às 18h15, eu estou ganhando mais 5 minutos de autocuidado. E, gente, lembra que quando a gente fala de produtividade, a gente fala de gestão de escolhas, a gente fala de gestão de energia, a gente fala de comunicação e a gente fala de necessidades dentro de produtividade?
Quando você ganha 5 minutos de autocuidado, cara, outro dia um mentorado meu falou isso para mim. Quando você ganha 5 minutos para levantar e ir no banheiro, que é às vezes algo que as pessoas esquecem, isso muda o seu dia. Muda o seu foco, muda a sua energia, muda a sua produtividade, muda seus resultados. Às vezes, a gente precisa, claro, o tempo inteiro, lidar com 2 tempos, né? O tempo Cronos e o tempo Kairos. Quando eu entendo o que eu estou fazendo e aquelas reuniões fazem sentido, e eu começo a entender Kairos dentro de Cronos, eu começo a me importar com 5 minutos. Eu começo a me importar com 5 minutos de atraso, 5 minutos de antecedência. A nossa vida, ela está sempre regida por Cronos e Kairos. A gente precisa fazer esse equilíbrio o tempo inteiro. 5 minutos faz diferença. 5 minutos você vai ao banheiro. 5 minutos você toma água. 5 minutos você levanta e brinca com seu filho rapidinho ali para poder ter um momento de energia espiritual. 5 minutos faz diferença. Não é que você vai controlar e ser rígido com 5 minutos, entende? Mas faz diferença. Faz diferença. Então, para a gente recapitular, o grande desafio que nós temos quando a gente fala de fazer menos reuniões é olhar para 3 grandes coisas. É olhar, se essa reunião tem um objetivo, claro, então pergunte, né, recapitulando aqui o que eu falei, pergunte sempre qual é o objetivo. Até porque, de repente, o objetivo é alguma coisa que você pode resolver na hora. Queria marcar uma reunião para perguntar para você como é que tá tal assunto. Cara, você já responde na hora. Uma vez um cliente perguntou para mim, Stênio, eu queria fazer uma reunião para a gente alinhar o que vai ser da palestra. Eu virei e falei assim, olha, o que você quer alinhar exatamente? Não, eu quero alinhar o horário que você chega, quero alinhar a apresentação, quero alinhar o discurso. Eu falei, não, excelente. Então vamos fazer o seguinte, horário que eu chego, 8 horas da manhã, alinhar a minha apresentação, segue a apresentação com todos os comentários embaixo e alinhar o discurso. Eu pensei em falar isso, isso, isso. O que você acha? Virou uma mensagem de WhatsApp, entendeu? Então você vai ganhando tempo com essa questão do objetivo, porque dá clareza do que vai acontecer na reunião, que de fato é a pauta. Uma vez que você tem uma pauta bem definida, você consegue entender, tá bom, vamos supor que vai ter a reunião, você consegue entender se é você mesmo que vai nessa reunião, então você pode sair dessa reunião porque a depender da pauta, outra pessoa está mais apta a resolver aqueles problemas, você não vai nem coletar uma atividade, nem apresentar nada, então você não precisa estar na reunião. E a terceira coisa, caso a reunião realmente precise acontecer, é o tempo. Questionar os padrões e questionar esses horários de início e de começo, sendo que você precisa sempre ser pontual com os horários, ou seja, combinar Cronos e Kairos. Beleza? Um vídeo direto ao ponto, um vídeo rápido. Se fez sentido para você, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative as notificações e nos vemos no próximo vídeo, tá bom, galera? Grande abraço, fique com Deus e até a próxima. Fui!